E como que foi o seu processo de conseguir o visto? Foi difícil? Você tentou muitas vezes? Não, como ela sempre me fala, minha tia fala assim comigo, que eu fui um menino abençoado, né? Que desde o processo do visto, tudo foi assim, ocorreu bem tranquilo. A entrevista foi tranquila, não teve nenhuma dificuldade. Falei só as verdades que tinha que falar. Desculpa, claro que a verdade era turismo, né? É, a verdade é que a gente pode falar. Isso, a verdade que estava no D-160. Daí então fiz tudo o procedimento pela empresa que fez para mim o processo do visto e fui para a entrevista e achei um pouco assim, fiquei nervoso porque tipo, na fila de dez pessoas, 6 pessoas foram visto reprovado. Aí daí deu aquele sustinho, né? Porque, E gente, o que você percebeu, assim, o que que falavam dessas pessoas que estavam sendo negado o visto? assim, o que a gente percebe é que a maioria era tudo filho de papai, que tipo, era pessoas que tinham umas boas profissões. Porém, lá na hora, eles faziam as perguntas e simplesmente era um não muito rápido. Eu não entendia muito, mas eu fiquei na minha cabeça falando, se eles têm as profissão boa, tal, e vai para um lugar tal, e tá negado, imagina eu, 25 anos de idade, não tem um vínculo nenhum no Brasil, e eu achei que o meu ia ser negado. E eu pensei totalmente errado. Que a pessoa que me atendeu foi muito boa e foi paciente, conversou comigo só o necessário e deu tudo certo. Foi muito Tá bom. certo, bacana. Você nunca tinha viajado para outros países, nunca tinha tentado. Não, não, não. Primeiro lugar, primeiro país diferente foi aqui, nos Estados Unidos, né? Nunca Legal. tinha viajado, só E qual foi a sensação, assim, depois que foi aprovado o visto? Porque aí você fala, caraca, velho, eu tô indo para os não. Estados Unidos. Como que você Sim. sentiu? Então, quando eu saí da fila e falou assim, não, primeiro ele falou, perguntou uma pergunta aleatória, que até hoje também, eu não sei o porquê, ele perguntou o que que você pensa em ser no futuro? E eu falei para ele que eu queria ser intérprete de deficientes auditivos, né, que eu falo Libras também. Sério? Oh, legal. Sério. Aí ele pegou e falou assim, ó, que bom, legal, você gosta de ajudar as pessoas? Eu falei, sim. Aí ele falou, olhou para mim assim e falou, ok, seu visto foi aprovado. Aí, claro que deu aquela vontade de comemorar na hora, mas eu fiquei me segurando e falei, porque tem que salvar que saiu. Tava até falando inglês na fila já. Ah, é? E aí, quando Depois que você chegou saí, na sua família não, e falou que seu visto tinha sido aprovado, você contou não, para eles? não, pro telefone já, liguei pro meu pai, minha mãe, falei para todo mundo, e todos não, ainda não tava caindo a ficha para eles que eu ia vir para cá, né, para Estados Unidos. E eu falei, ó, visto aprovado. E eu comemorei nesse dia bastante, porque é uma conquista que, tipo assim, para mim, que eu sou de origem pobre, ah, é muito difícil tirar, não é fácil. Tanto que tem muita gente que procura outras opções, mas graças a Deus o meu deu certo. Hoje estou aqui e posso afirmar que tudo que eu falei lá na entrevista do que eu tinha da profissão e de quanto vinha, foi tudo verdade. Só o Ah, fato de eu não ter sido turista, né? Eu fiquei aqui. tá certo. Você foi por um tempo. Eu fiquei lá, eu cumpri os 6 meses de turismo. Tá certo. E uma dúvida, cara, porque muita gente fala muito do perfil, né? Você falou que é de origem humilde e tal, não tinha tantas Aham. condições como muita gente, mas quando você olhava para o seu perfil, assim, o que que você acha que deve ter contribuído para você ter sido aprovado? Porque você Ah, tá. tinha um trabalho, tinha Uhum. casa. Então, pelo perfil meu, assim, era muito difícil ser aprovado, sabe? Pela questão que, tipo, quem trabalha em garagistas, tipo, a pessoa que te assiste e tal, pessoas que trabalham com uma profissão assim, que paga no máximo 2.000 reais, a gente fica pensando, nossa, se eu tiro, tipo, 2.000 reais de salário, aí tem os gastos e tudo, né? Eu não tinha casa própria, eu morava com meus pais. Cheguei a morar em casa alugada, aluguei tipo uma kitnet para mim mesmo. Então não era vínculo nenhum, meu perfil não era de ser aprovado, sabe? Mas eu acho que foi a questão da simpatia mesmo, do carisma, de falar as coisas tudo certinho, sem gaguejar e sem ficar nervoso. E tudo isso atribui, né? Porque se você fica nervoso e por mais que seja tudo verdade, os americanos que estão lá no guichê, né? Eles são muito assim observador, né? Eles estão lá para pegar o fim da mentira, né? E você não pode sentir insegurança, tem que responder realmente o que eles perguntar. E no caso, o que ele perguntou, eu respondi do jeito que ele queria.
Tá Eu não certo, fiquei bacana. prolongando, sabe? Você vê que não é só para pessoa que tem dinheiro, né, para vir para os Estados Não, Unidos, é né. isso. Muita gente acha: "Ah, às vezes os Estados Unidos não é para mim, eu não tenho muitas condições", mas Aham, você vê, todo mundo pode. é. Então, tem uma senhora, tinha uma senhora nesse mesmo prédio que eu trabalhava, ela é uma senhora bem bacana, de condições boas, e ela tinha comentado comigo assim, eu tinha falado para ela que minha entrevista para tirar o visto americano era tal dia. Ela falou assim: "Como você conseguiu?" Porque nem eu tentei agendar e tal, e não tá marcando. "Você não vai conseguir tirar", assim mesmo para mim. Credo. É, falou assim: você não vai conseguir", mas, aí eu falei para ela: "Não, mas eu vou lá na entrevista, não é uma coisa, não é uma coisa que, tipo, vai me matar nem nada, é simplesmente uma entrevista, você vai lá e faz, e não precisa ficar nervoso". Fiz, fui aprovado, no outro dia fui trabalhar, ela perguntou sobre a documentação, eu falei: "Meu visto foi aprovado", com um sorrisão desse tamanho. E a E ela cara falou, dela? não, ela ficou boba, ela falou assim: "Não acredito que você conseguiu". E eu, tipo, deu a entender que o dela também não foi aprovado, Ixi. dá pra você Eu acho ver. que às vezes, né, Isaías, as pessoas elas não acreditam nelas mesmas, né, e às vezes rola Uhum. um pouco isso na nossa família também. Alguém da sua família às vezes achou assim que: "Ai, você vai tentar Estados Unidos, mas o que que você vai fazer lá?" Porque tem muita gente que às vezes desacredita a gente também. Sim, no início que eu estava no processo, eu não tive apoio nenhum, falar a verdade, né, isso eu posso falar bem claro na internet, que eu não tenho problema nenhum de citar essas pessoas, né. Eu não tive apoio de ninguém, falar a verdade, foi tudo meu, esforço meu mesmo, de correr atrás, de querer e dizer assim: "Não, eu vou e vou conseguir". É, a única parte que fala assim que realmente me acolheu, me deu a mão, me ajudou praticamente de chegar e ter uma moradia, de ter um trabalho, foi tia Ivanete e o Caio, que hoje são meus tios aqui, né. Mas Legal, família mano. nenhum me ajudou, até na último dia de eu estar no Brasil, né, de fazer a famosa despedida, saí, bebi sozinho, fui pro bar, tudo, ninguém estava Sério? acreditando ainda que não, "Ah, ele não vai não, ele tá brincando aí". Tipo, Caraca. E tá você já bom. tá aqui há 5 anos. 5 anos. E Isso hoje em aí. dia fica todos os familiares me mandando mensagem, É, falando me assim: manda um "Luiz, iPhone. um iPhone pra mim", eu falei assim: "Tá, pode deixar, um dia eu te mando". Tá certo.